Agora eu vou fazer um desafio para vocês, então, nesse nosso encontro de hoje. Como nós vamos ter uma dinâmica da gente buscar e compartilhar informações sobre redes elétricas inteligentes no Brasil e no mundo, eu começo perguntando: alguém de vocês tem informação de algum projeto piloto de redes elétricas inteligentes implantado aqui no Brasil por alguma concessionária? Eu me lembro que alguns colegas, se eu não me engano, estavam fazendo estágio na EDP Bandeirantes, né? E que, se eu não me engano, fizeram um projeto piloto aqui em Aparecida. Tem alguém que tem um conhecimento ou já tem alguma informação sobre um, uma implantação de redes inteligentes aqui no Brasil? Muito bem. Pois, na verdade, existem várias. Por exemplo, vamos pegar a nossa concessionária, CEMIG, né? A CEMIG, se a gente vamos fazer uma pesquisa juntos aqui, supondo que vocês, né, todos nós aqui juntos, nós tivéssemos que buscar aonde existem projetos piloto de redes inteligentes no Brasil, né? A Mariane está falando que a CPFL, a Neoenergia, perfeito. Então vamos buscar juntos, né, informações sobre isso. Então, vou colocar aqui, por exemplo, CEMIG, redes inteligentes. Vocês estão vendo minha tela antes de eu dar continuidade aqui? Estamos simulando. Beleza, então ó, vamos pesquisar junto aqui. Ó. CEMIG redes inteligentes. Será que a CEMIG tem uma rede inteligente instalada? Então, quando você busca aqui, ó, redes inteligentes no Brasil, olha, tem aqui uma informação, né? Vamos ver se tem informações relativas à CEMIG. Olha, tem um site, Redes Inteligentes, e fala aqui sobre o projeto, produtos, projeto piloto, fóruns, eventos. Vamos ver, projetos pilotos. Onde tem projetos pilotos? Olha só, achei aqui, ó, Minas Gerais tem um projeto chamado Cidades do Futuro, na cidade de Sete Lagoas. No Rio de Janeiro, tem a Cidade Inteligente de Búzios, pela Ampla, a Endesa, né? Tem o projeto da Smart Grid Light, né, na cidade do Rio de Janeiro, pela concessionária Light. Em Amazonas, tem a cidade de Paritins, né, da Eletrobras Amazonas Energia. Em São Paulo, a AES Eletropaulo tem um projeto chamado Smart Grid, fica em Barueri, né, e outras localidades. A Bandeirante, como eu disse para vocês, a EDP, em Aparecida, tem um projeto piloto de rede inteligente chamado InnoveCity. A Coelce, da Endesa, tem aqui a cidade inteligente em Aquiraz, ou Aquiraz, né, em Fortaleza. E a Copel, né, tem aqui um projeto chamado Paraná Smart Grid em Curitiba, né? E a CELP, nas Centrais Elétricas de Pernambuco, na ilha de Fernando de Noronha. Tem um arquipélago de Fernando de Noronha com uma infraestrutura de cidades inteligentes. Então, veja, se vocês quiserem aprender sobre redes elétricas inteligentes, vocês podem fazer uma pesquisa buscando o que cada um desses projetos piloto implantou. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui e clicar em Cidades do Futuro, da CEMIG. E aqui tem uma série de informações, né? O que foi implantado, né, nessa cidade, né, que é Sete Lagoas, né? Os municípios envolvidos, né? Quantos consumidores foram beneficiados com essa implantação, né? Quantos quilômetros de rede tem, quantas subestações, quantos alimentadores, né, envolvem esse projeto, em que estágio que ele está, né, segundo as informações, quantos Advanced Metering Infrastructure, que são medição, infraestrutura de medição avançada, que são os medidores inteligentes, foram instalados 4.200 medidores inteligentes. Ele tem aspectos de cybersecurity,
ele usa PLC, comunicação por celular, por RF Mesh, por rádio, por RFPNP, por WiMAX, por satélite. Então, os aspectos ligados a telecomunicações estão aqui identificados. Quanto a alimentadores, né, que foram automatizados, ó, tem 8, né, que foram automatizados, foi planejado 9, são 2 subestações, a subestação 7 Lagoas 1, 7 Lagoas 2, eles têm bancos de capacitores, né, que são chaveados automaticamente para poder corrigir o fator de potência. Utilizou o protocolo de comunicação DNP3 e eles têm o FLISRI. O que é o FLISRI? É Fault Location Isolation. Deixa eu ver o que mais que é o FLISRI. Eu não me lembro a sigla, mas vamos procurar, é muito fácil. A gente procura aqui e vê o que aparece. Fault Location Isolation and Service Restoration. Quer dizer, é uma inteligência de automação para localização da falta, isolamento da falta do trecho faltoso e restabelecimento do serviço, né? Então, é uma automação que você faz para que o sistema, quando ocorreu uma falta na rede de distribuição, por exemplo, curto-circuito, fase terra, vai atuar a proteção. Através de algoritmos de inteligência artificial, eles identificam onde foi o local provável da falta e acionam religadores inteligentes para ir isolando aquele trecho faltoso e restabelecendo o fornecimento de energia em todos os outros alimentadores. Então, olha, eles colocaram 30 pontos reconfiguráveis disso. Eles têm geração solar, eles têm veículos elétricos, tem automação residencial, trata a privacidade de dados, tem campanhas de comunicação e pesquisa de marketing. Então, está vendo? Sobre cada um dos projetos, né, vocês têm uma série de informações aqui, né, que podem ser objeto de pesquisa, né? Então, e foi, de fato, né, se a gente olhar, por exemplo, em Búzios, o que foi feito em Búzios? Aqui tem também as características do que foi implantado em Búzios. Olha, tem medição, telecom, automação, né? Outro tipo de protocolo, né? Tem energia solar, veículo elétrico, tem sistemas de armazenamento, né, de energia. E, no aspecto do consumidor, também faz o uso aqui de implantação de gestão pelo lado da demanda, que é o GLD, né? Uso de eletrodomésticos eficientes, automação residencial e projetos sociais, inclusive. Você pode, ao fazer essa implantação para feito de pesquisa, você verifica também se consegue atender, por exemplo, uma causa social. Como, por exemplo, aqui em Itajubá, foi colocado na Unidade Básica de Saúde de Santa Rosa um painel fotovoltaico que praticamente zera a conta de energia daquela Unidade Básica de Saúde, né? E isso foi um projeto do CNPq, realizado pelo professor Paulo Ribeiro, com participação de alunos de introdução à engenharia, né? Então, agora o projeto de Smart Grid da Light. Olha, tem aqui 400 mil consumidores, são 100 subestações, 2.200 alimentadores, né? Pegou a área metropolitana de Rio de Janeiro, e eles colocaram 400 mil medidores inteligentes, né? Os meios de comunicação são esses que estão colocados aqui, né? Com relação aos protocolos, alguns são proprietários, né? 800 alimentadores, né? E aqui outras características, né? Você vê que nem todos os projetos têm os mesmos objetivos, mas, com certeza, a grande maioria deles começa com medidores inteligentes, que é justamente para você ter informação sobre o consumo, né? Informação sobre os hábitos de consumo, inclusive. Vamos ver aqui a Smart Grid da Eletropaulo. Olha, isso aqui são 84 mil consumidores, foi Barueri, Vargem Grande, Calcaia do Alto, começou em 2013, olha, sempre começa com medição inteligente, faz uso de telecom, tem automatização, né?
pode ou não ter uso de veículos elétricos, armazenamento, a interação com o consumidor é importante, e olha essa função aqui, ó, FLISRE, que nós vimos aqui, Fault Location, Isolation and Service Restoration. Então, isso é o uso de inteligência artificial para que o consumidor fique o menor tempo possível privado da energia elétrica. Ou seja, se houver uma falta, o sistema se reconfigura, como se dizia, automaticamente, né, o self-healing. A InnovCity, aqui em Aparecida, olha, são 35 mil consumidores, foi 100% do município de Aparecida, né? Foram instalados aqui, pelo menos nesse relatório, até a data, né, mencionada, 10 mil medidores foram instalados, né? Mas uma população de 35 mil consumidores. Então, um terço dos consumidores teve medição inteligente. E notem que certamente isso trouxe um benefício, né, para a concessionária e um conhecimento para ela expandir essa atuação, né, na medida que isso se tornar viável economicamente também dentro do atual modelo regulatório. Aqui tem o projeto piloto da Coelce, lá em Cidade Inteligente Aquiraz, ou Aquiraz. Na verdade, são vários municípios, né? Aquiraz, Catu, Prainha, Japão, Porto das Dunas, Tupuiú, Timbu, Mangabeira, Tapuio, Catolé e Coaçu. Note, começa com uma automação de redes, controles, né, nas subestações. Aqui não tem informação sobre medidores inteligentes instalados. Então, possivelmente, é um projeto mais voltado para a própria concessionária do que para o consumidor. Aqui a Copel. Copel implantou o projeto, deixa eu ver que município, Pigorrilho, Curitiba. 10 mil consumidores, 42 quilômetros de rede, 2 subestações, 2 alimentadores, né? E aqui sim, olha, no grupo A, que são os clientes atendidos, né, em tensão superior a 13.800 volts, ele é 100% telemedido pela Copel, né, com um protocolo aqui GPRS. E no grupo B, eles estão fazendo testes com sistemas da e-tron e Landesgear, mas é uma infraestrutura de medição inteligente, né? Telecomunicações, diferentes protocolos sendo utilizados, incluindo aqui fibra ótica, que é usado para chaves na rede, para concentradores de medição, né? Automação, também tem o sistema de Fault Location, Identification and Service Restoration, tem o sistema de Self-Healing da SNC, que é um fabricante, né? Instalado em 4 chaves e 2 ligadores, está em desenvolvimento, é um sistema semi-centralizado. Tem aqui 1.400 watts de geração fotovoltaica, né, para demonstração apenas, né? Tem um veículo elétrico em exposição, tem uma unidade de armazenamento em teste com gerador solar, para a energia sendo gerada, já ser armazenada, e tem gestão pelo lado da demanda, tem estudos aqui envolvendo a Universidade Técnica Federal do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, a PUC do Paraná, e várias ações de comunicação com o consumidor. Então, veja, no Brasil, existem vários projetos. Vamos ver aqui em Fernando de Noronha. Também tem informações aqui. Lá tem 847 consumidores, né? Tem uma usina termoelétrica a óleo diesel. Olha que contrassenso, né? Um local que é um paraíso natural tem uma usina a óleo diesel. Bom, está isolada de tudo, né? Tem que ter uma maneira de gerar. É uma termoelétrica a óleo diesel, 4 geradores, né? E um de contingência, que é o 5º gerador. O que eles fizeram? Uma reconfiguração automatizada, localização de falta,
a microrrede com geração distribuída, provavelmente sistemas fotovoltaicos devem estar sendo instalados, telecomunicações, comunicação operacional, segurança e intrusão, multitecnologias para a última milha, a ideia do prosumer, né, que é o produtor mais o consumidor, sendo implantada, armazenamento de energia, proteção a ilhamento. Veja, entenda bem, Fernando de Noronha já é uma ilha, não tem como proteger de não ser uma ilha, mas é ilhamento no sentido de um bairro da cidade, né, ficar privado de energia elétrica, e se ele tiver geração, ele poderia continuar sendo alimentado se o resto do sistema falhar. Então, isso seria o ilhamento no sistema. Um bairro da cidade ter a sua própria energia sendo gerada e distribuída. O problema é que, se você não tem a proteção suficiente para isso, para permitir isso, você pode entrar com energia na baixa tensão, de painéis fotovoltaicos, por exemplo, e isso alimentar a alta tensão e causar acidentes fatais, né, em outros pontos onde a equipe de manutenção possa estar atuando. Então, tem que ter uma proteção adequada para permitir a operação off-grid, né, vamos dizer assim. Medição, consumo econômico, gestão pelo lado da demanda, deslocamento da carga, load shifting, né, ações de eficiência energética, abastecimento de veículos elétricos com energias renováveis, iluminação pública eficiente, com lâmpadas LED, lâmpadas de indução com controle, medição de qualidade de energia, segurança do trabalho, quer dizer, tem uma série de funcionalidades que foram previstas lá em Fernando de Noronha. Não quer dizer que elas também não foram previstas nos outros lugares, né, que eles detalharam mais aqui. Tá? Quem desenvolveu? A Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, o CPQD, né, e tem medição, né, avançada, tem vários protocolos de comunicação, automação, geração solar, geração eólica, veículo elétrico, armazenamento, gestão pelo lado da demanda, micromedidores na automação residencial, ou seja, para medir o consumo de equipamentos eletrodomésticos individualizados dentro de uma residência, por exemplo, e aí, de tal forma que você possa controlar esses equipamentos, né? Se você tiver, por exemplo, um sistema que, se houvesse variação de tarifa, você ligaria aquele instrumento, por exemplo, a máquina de lavar roupa, somente quando a tarifa fosse mais baixa. Então, essas são possibilidades, né, que a gente vê sobre essa temática aqui. Se a gente buscar, voltando ali, na nossa pesquisa, redes inteligentes, se a gente buscar imagens, né, redes inteligentes, em vez de pesquisar, vamos pesquisar imagens, vamos ver o que aparece. Olha, aparece um medidor inteligente. Olha, esse aqui é um medidor, né, que é um medidor bidirecional. Você fala, mas não tem nada diferente dos outros medidores. Sim, mas ele tem possibilidade de comunicação, tem um cabo de rede, ele tem acesso à internet, ele conversa com a concessionária constantemente, pode conversar com o consumidor, e ele registra, né, o consumo de energia como um medidor eletromecânico, mas ele é praticamente um computador embarcado, né? E o começo da implantação de redes inteligentes tem como fronteira o medidor, substituindo o medidor eletromecânico pelo medidor digital e inteligente, com todas essas funcionalidades de medição bidirecional aí que nós temos conversado. A integração de veículos elétricos, a integração de sistemas fotovoltaicos, né? Tudo isso contribui para que você tenha uma maior sustentabilidade energética, né, junto ao consumidor e, por tabela, a concessionária também é desafiada na operação dos seus sistemas. Por quê? Porque antes a geração vinha da fonte para a carga, agora pode acontecer o contrário. Pode, inclusive, vir
da carga para a fonte. E essa inversão de fluxo pode ser um problema. Olha interessante essa imagem aqui. Você tem, são motos elétricas e aqui com um painel fotovoltaico e um sistema de carregamento elétrico. Então, existem, assim, infinitas possibilidades, né, para mobilidade urbana, inclusive. Bom, dito isso, deixa eu mostrar para vocês o que nós estamos pensando, né, em termos de experiência que a gente possa ter aqui no nosso campus. Então, será que não seria possível nós termos uma microrrede inteligente no campus da Unifei, aqui em Itajubá? Então, todos vocês estão vendo essa tela? Só me respondam que eu não estou acessando. Dá para ver sim, professor. Dá para ver, né? Olha, surgiram algumas perguntas aqui que passou batido antes de eu mostrar lá a microrrede da Unifei. O Pedro perguntou, os medidores para tarifa branca são medidores inteligentes? Pedro, eles são com tarifação hora-sazonal. De certo modo, eles são inteligentes porque eles têm que registrar o consumo no horário do dia, né, na hora que está acontecendo, para diferenciar a hora de ponta, fora de ponta e intermediário. Agora, para ser classificado como medidor inteligente, ele teria que permitir também o fluxo bidirecional. Então, senão, ele é apenas um medidor eletrônico, que permite, né, diferenciar o consumo associado ao horário em que a energia está sendo fornecida. Tá? Eu pesquisaria um pouco mais para poder responder essa pergunta para você, né? Porque ele pode estar medindo, mas se ele medir numa direção só, então não é medidor inteligente. O medidor inteligente, ele permite o fluxo bidirecional. Ele tem essa possibilidade de comunicação com o consumidor, de comunicação com a concessionária, né? E, muito provavelmente, se a pessoa está optando pela tarifa branca, é porque ela também tem um sistema fotovoltaico. Então, já que vai colocar o medidor, né, numa tarifa branca, possivelmente vai ser o medidor bidirecional. Se for, aí sim o medidor inteligente. Perfeito? Então, voltando lá à foto que eu queria mostrar para vocês, esse é o nosso campus da Universidade Federal de Itajubá. Vocês conhecem bem, estão com saudade até de estar por aqui, né? Mas nós temos aqui, ó, né, esses são os limites, onde estou passando com o mouse, os limites do nosso campus, né, que vai até lá na frente, para frente do polo esportivo, né? Essa é a área que nós temos aqui disponível. E com vários prédios aqui dentro. Então, a gente compra energia da CEMIG, que vem um alimentador por aqui, ó, e entra aqui numa cabine de alta tensão. E daqui saem os circuitos alimentadores em 13.800 volts, que vão fornecer energia para os transformadores de distribuição, que abaixam essa tensão de 13.800 para 220 volts. Então, tem um transformador aqui, né, nesse laboratório, tem um transformador aqui no LEPCH, tem transformador aqui, tem no núcleo de separador no núcleo de estudos térmicos, tem no núcleo de separador de fases, então, tem aqui no bloco K, né, tem no laboratório de alta tensão. Então, esse alimentador aqui, ó, fornece energia a todos esses prédios, né? E há outros alimentadores que saem aqui, por exemplo, e vão alimentar lá o Exen, vai alimentar o prédio de biomateriais, vai a incubadora de empresas, o QMAP, depois esse mesmo alimentador alimenta o prédio de tecnologias aeronáuticas, o SEDUC. Então, todo esse circuito aqui, ó, é um alimentador saindo daqui. Tem um outro circuito alimentador que vem e alimenta o bloco I, que é o EASY. Então, a energia chega por esse circuito alimentador, provavelmente em cabos isolados, subterrâneos, por isso que vocês não veem os postes, como vocês andando pela rua, vocês veem a rede trifásica, 13.800 volts, tensão de linha. Entre fase A e B,
tem 13.800 volts entre B e C e entre C e A. Sequência direta, né, dessa forma, A, B, B, C, C, A. E tensão entre fase e terra, seria 3.800 dividido por raiz de 3, né, que é a relação que vocês já conhecem aí de estudos de eletrotécnica. Bom, aqui no nosso instituto, então, no ISE e IEST, né, tem esse fornecimento de energia que vem pela CEMIG. Mas já existe também, se eu der um zoom aqui, vocês vão ver, um conjunto de várias placas fotovoltaicas instaladas aqui, ó, no teto, e que, portanto, através de inversores eletrônicos, vão gerar energia elétrica que vai suprir as necessidades desse prédio aqui, né? E, se sobrar, vão injetar energia através desse alimentador, que vai vir até, né, o ponto de consumo e suprir outras cargas, outros alimentadores, e até em condições de maior geração fotovoltaica do que carga interna, esse fluxo reverso vai penetrar na rede de alta tensão da CEMIG e alimentar os bairros vizinhos aqui, o BPS e o Cruzeiro, e assim sucessivamente. Então, a Unifei, além de ser um consumidor de energia, ela está se tornando também um produtor de energia. Aliás, ela já é. Aqui no prédio do QMAP, né, já existe, né, 27 quilowatts de pico instalados aqui. Aqui não dá para ver, mas já tem, né, uma potência fotovoltaica instalada ali. E nós temos aqui outros alimentadores, que vem aqui o restaurante universitário, tem aqui o prédio do IRN, tem a reitoria, né? E aqui nós temos o IAPG, nós temos a Biblioteca Mauá, aqui tem o bloco X1 e o X2. Aqui fica a engenharia mecânica. Olha que interessante, em cima do prédio do bloco X, onde vocês tinham aulas, já tem aqui uma usina fotovoltaica. E também tem aqui em cima do prédio da engenharia mecânica. Então, nós temos já vários sistemas fotovoltaicos distribuídos, né, sobre o campus, inclusive aqui no bloco K. Se vocês olharem aqui, ó, o bloco K também já tem vários painéis fotovoltaicos instalados, né, que permite a conversão da energia solar em energia elétrica. Então, olha, nós já temos uma microrrede, né, que pode se tornar inteligente. O que está faltando? Está faltando a gente ter sistemas de carregamento de veículos elétricos, para quando, né, nós tivermos veículos elétricos, né, estacionando aqui, por exemplo, aqui na reitoria, né, e você pode pegar a energia gerada pelos painéis fotovoltaicos e, através desses retificadores, né, desses sistemas, né, eletrônicos, você abastecer um veículo elétrico, como tem, por exemplo, no cinema. Em Itajubá tem vários postos de carregamento de veículos elétricos no cinema. E o cinema tem também geração fotovoltaica. O que mais falta? Será que nós temos um sistema com FLISR, com Fault, Location, Isolation and Service Restoration aqui no nosso sistema? Não temos, porque cada alimentador vai e alimenta as suas cargas, né, e não tem como reconfigurar. Se a gente tivesse, por exemplo, desse alimentador para cá, um religador com um comando eletrônico, né, um IED, um Intelligent Electronic Device, se porventura tivesse uma falta aqui, e eu tivesse que isolar esse trecho, eu poderia, por aqui, alimentar esse bloco todo, a prefeitura, né, e o bloco K, né, pela energia que viria por esse alimentador aqui. E aí eu ia isolar o trecho defeituoso, né, sem problemas, né? A mesma coisa acontece, veja, se tiver um problema nesse cabo aqui, todo o Instituto de Física e de Matemática e Computação vai ficar sem energia. Por quê? Porque só tem um transformador que é alimentado aqui por esse alimentador. Então, veja, ele não é um sistema que permite reconfiguração, né?
Então, ele ainda carece de maior automação. Outra coisa, nós não temos um medidor inteligente medindo aqui o consumo de energia da Unifei. Tem medição hora sazonal, tarifa verde, porém, a gente não tem analisadores de qualidade de energia. Se a gente tivesse em cada prédio, em cada ponto que tivesse um transformador suprindo uma carga, nós tivéssemos um qualímetro, olha só, nós teríamos que ter um analisador de qualidade de energia aqui, para a gente verificar o que acontece no PAC, no ponto de acoplamento comum, entre a Unifei e a rede de distribuição da CEMIG. Então, teríamos que ter um analisador de qualidade de energia aqui. Aí, teríamos que ter um analisador de qualidade de energia aqui, medindo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e em cada ciclo de 16 milissegundos, 512 amostras por ciclo, das 3 tensões, fase A, B e C, e também a tensão do neutro, e das correntes IA e B e C, né? Então, aí a gente poderia ter potências, ativa, reativa, fator de potência, né? A gente poderia ter registro de afundamentos momentâneos de tensão, a gente poderia ter intervalos pré-definidos, por exemplo, de 10 em 10 minutos, a gente avaliar a distorção harmônica que está sendo injetada na rede pela operação dos sistemas fotovoltaicos, por exemplo. A gente poderia ver condições de fluxo reverso, caso a geração fosse maior do que a carga local, então haveria um fluxo reverso, né, por aqui, como já acontece, por exemplo, no QMAP, né? O QMAP, ele praticamente não tem consumo suficiente para absorver toda a geração de 27 kW de pico, então o excesso de geração de potência ativa circula pelo alimentador e vai alimentar as outras cargas, né, que estão presentes aqui, inclusive o próprio X100. Então, essa circulação reversa pode, inclusive, aumentar perdas no alimentador. Então, como a gente estuda uma rede inteligente? Eu preciso medir, né? Então, uma análise simplista, né, a gente precisaria colocar quantos analisadores de qualidade de energia? Colocaria um aqui, um no Easy, 2. Colocaria mais que ponto? Vamos colocar um aqui, 3, né? 4, aqui no prédio de qualidade. Depois, 5, 6 na reitoria, 7, 8, 9, 10, 11. E aí, ou seja, a gente deve ter aqui, vamos contar os transformadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nesse daqui. 10, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 medidores. Nós precisaríamos ter 26 medidores se a gente quisesse monitorar a qualidade de energia em todos os transformadores de distribuição que estão alimentando esses prédios aqui. Então, não é um investimento barato. Só para vocês terem uma ideia, um analisador de qualidade de energia, mais os sensores, vai custar algo em torno de $5 mil. $5 mil a R$ 5,00 dá R$ 25 mil. Então, se a gente fizer uma conta de padeiro aqui, 30 vezes 25, 3 vezes 5, 15 vai 2, dá 750 mil, né? 750 mil reais, quase R$ 1 milhão só em medidores, né? Então, é realmente um desafio implantar uma rede inteligente, né? Porque você precisa de muitos recursos, né? Mas quais são as possibilidades? Olha, a gente poderia, por exemplo, colocar medidores, e tem vários medidores, né, que, deixa eu ver se eu consigo mostrar alguns para vocês aqui. Professor. Opa, perdão, pode falar. Uma dúvida, mais por curiosidade mesmo. Por exemplo, se colocasse carregador de veículo elétrico na Unifei, sim, a pessoa que coloca ali o carro elétrico para carregar, ela pagaria para a Unifei pela energia elétrica consumida para carregar o carro? Vamos imaginar, como funciona no cinema hoje? Você chegou aí no cinema em Itajubá ou não?
Cheguei uma vez, mas acho que ainda não tinha o Tá. cartão. Então, lá no cinema, no estacionamento, o estacionamento é coberto e tem... Deixa eu ver se a gente consegue ver o cinema aqui. Deixa eu pegar aqui se eu tenho o Google Maps. Vamos ver se tem aqui. Google Maps. E a gente acha o cinema aqui em Itajubá. Vamos ver se aparece aí o sistema fotovoltaico. Vamos colocar aqui o Cinemark Itajubá. Vamos ver se aparece. Então, eles têm ao lado do carregador também uma conexão com a internet e é um local que provavelmente você põe o seu cartão de crédito e você carrega. Então, deixa eu ver, Cinea Itajubá, está aqui, ó, Cinea Itajubá. Como é que eu coloco? Deixa eu colocar via satélite, vamos ver se aparece. Apareceu. Então, deixa eu fechar aqui, fechar isso. Não sei se essa foto aqui já foi atualizada. Foi, ó. Tá vendo? Olha que interessante, ó. Aqui tem um eletroposto, né? Esse eletroposto tem uma estação de carregamento de veículos elétricos aqui, ó. Então, você tem aqui o ponto de conexão, você pega o cabo, conecta no seu veículo elétrico e provavelmente você tem que ter um cadastro, né, com o sistema de tarifação, né? Então, certamente, se você tivesse na sua residência, você ia conectar o veículo num sistema, provavelmente da tomada da sua garagem e tal. Nesse posto aqui, olha o que acontece. Essas placas fotovoltaicas geram energia elétrica que vão alimentar o sistema de refrigeração, de ar-condicionado aqui do cinema, de iluminação e tal, e ainda por cima, se tiver veículos elétricos aqui, eles podem ser reabastecidos aqui, né? Então, claro, é uma entidade comercial, né? A geração de energia tem que ser comercializada também. Eu não saberia dizer se existe, qual a tarifa com que isso é vendido ao consumidor, né? Mas ajuda a pagar o investimento que foi feito aqui. Agora, se nós estivéssemos na Unifei, vamos voltar para a Unifei, nós estamos aqui na Unifei. Vamos ver se essa foto é atual. Essa foto já é mais atual. Olha que interessante, ó. Nós temos aqui o Qmap, então, com os painéis fotovoltaicos, né, de 27 kW de pico instalados aqui, ó, dá para ver, são todas essas plaquinhas aqui. Nós temos aqui no bloco I, esse aqui é o bloco I1, I2, I3 e I4, então já tem aqui uma quantidade enorme de placas fotovoltaicas instaladas. Aqui, inclusive, abriu uma rua, né, ao lado aqui do... E nós temos, não sei se aparece aqui, nós temos um painelzinho fotovoltaico aqui, que vocês vão ter acesso, acho que tem até acesso remoto a ele, para ver aí a geração a geração de energia nele. Aqui no bloco K já tem sistemas fotovoltaicos, e eu falei na mecânica, né? No bloco X, olha lá, no bloco X, vocês já tem também aqui no telhado, né, essas células de captação fotovoltaica. E aqui no chão tem um painel fotovoltaico demonstrativo, um telhado no chão, só para ver como é que faz. Então, agora a questão é a seguinte, temos um sistema, como é que a gente controla esse sistema? Com várias gerações distribuídas. Se tiver veículo elétrico, a gente teria que ter vários pontos de veículo elétrico. Tinha que ter aqui no centro de vivência, né? Aqui teria que ter pontos de veículos elétricos. Por quê? Vai ter veículo parado aqui. Aqui na reitoria tem que ter. A gente teria que ter aqui nas imediações do instituto. Quer dizer, próximo em cada local, cada prédio, tinha que ter pelo menos um carregador. Então, aí, quanto custa um carregador? Em torno de uns 15 a 30 mil reais. Falei, nossa, tudo isso? Depende. Vai ser um carregador rápido, tem vários tipos de carregadores. Se a gente for colocar 10 carregadores aqui, pronto, já chegou em 1,5 milhão de investimento, tá certo? E aí a gente fala, mas eu preciso ter confiabilidade para poder... se eu tiver só um ponto de entrada de energia,
e a energia que chega por aqui, um carro bateu no poste e interrompeu o fornecimento, pronto, a Unifei fica sem energia. Então, precisa ter um outro ponto de acesso, né, para a Unifei, através de um outro alimentador que não seja esse alimentador que passa pela Avenida BPS. Porque senão não adianta, a gente vai ficar sem o suprimento de energia na hora que mais precisar. Então, aí existe uma série de características que eu vou mostrar para vocês, dos desafios, né, para se construir uma micro-rede inteligente. Eu falei, por exemplo, de analisadores, né, de qualidade de energia. Deixa eu ver se tem aqui. Acho que aqui a gente tem mais informações. Aqui são fotos, né, dos painéis fotovoltaicos que eu mostrei para vocês. São fotos mesmo, isso não é imagem de satélite, não. São fotos já do sistema instalado. E aqui no bloco I, como eu disse, aqui é o transformador, tá vendo? Ó? O alimentador chega subterrâneo por baixo aqui, e aqui, ó, onde tem a rampa, né, que a gente sobe para ir para o segundo piso do I, aqui, se vocês observarem, tem um transformador aqui, acho que é de 150 kVA. Né? Então, a energia que está sendo gerada aqui passa por inversores, né, porque ela é gerada em corrente contínua, passa por inversores e alimenta, né, passa de corrente contínua para corrente alternada, em 220 volts trifásico, e alimenta todas as salas de aula e toda a iluminação aqui desse prédio. E o excedente, né, entra no 220, sai no 13.8 e vai ser distribuído para os outros prédios do campus. Então, nós já estamos construindo, né, uma rede inteligente. Com relação às placas, as placas que foram utilizadas lá, é esse tipo de placa, que é uma placa monocristalina, nesse padrão chamado PERC. Né? Então, aqui tem dados dessas placas, né, que foram implantadas lá, com as dimensões, com a potência que cada uma delas pode gerar. Se eu não me engano, acho que estava ali 375 watts, né, a potência máxima que ela pode gerar. E as especificações aqui, né, então, esses são dados. Olha, aqui a gente tem informação das curvas características, né, dessa placa. Então, dependendo do nível de radiação solar, por exemplo, se for 1.000 watts por metro quadrado, né, você vai ter a máxima potência, né, em torno de 40 volts. Né? Então, o inversor tem um critério chamado MPPT, Maximum Power Point Tracking, que ele fica variando a tensão. Ele vai um pouquinho para cá, diminui a potência, então ele volta. Aí ele diminui um pouquinho a tensão, diminui a potência. Então, pequenas variações na tensão podem provocar variações na potência. E ele fica buscando o ponto de máxima potência para cada nível de irradiação, porque a irradiação muda ao longo do dia. Então, quando a irradiação é baixa, você tem um nível de tensão ótima, que vai levar a máxima potência gerada pelo painel, né, em torno disso. Depois, à medida que vai aumentando a irradiação, você tem que ir diminuindo a tensão, nesse caso aqui, né, para que você consiga extrair a máxima potência do seu sistema fotovoltaico. E assim que funciona. Então, numa curva corrente em função da tensão, né, você tem aqui praticamente a corrente é constante, né, até um determinado valor de tensão. Então, se você aumentar muito a tensão, diminui a corrente. Aí, como a potência é o produto tensão vezes corrente, você tem esse gráfico aqui que representa a potência em função da tensão. E é isso que o controle tenta fazer. Agora, nós sabemos também que no sistema fotovoltaico, ele tem influência da temperatura. Então, quando aumenta muito a temperatura do painel, ele tem esse comportamento. Praticamente não varia a corrente, mas a tensão tem uma variação muito grande. Então, quanto maior a temperatura, menor a tensão operativa do painel fotovoltaico. Tudo isso tem que ser levado em consideração para quando o inversor estiver operando,
Vou pegar aqui os datasheet aqui do inversor. Aqui. Esse é o inversor que está sendo utilizado lá na Unifei. Então, no Easy já tem vários inversores desses instalados, né? E aqui nós temos os dados técnicos dele. Então, potência máxima de entrada, tensão máxima de entrada, faixa de operação, olha, para o MPPT, como eu disse para vocês, né, é o Maximum Power Point Tracking, e tensão nominal, corrente máxima, e outras características aqui de fornecimento. Ele é de 50 kW, né, esse modelo que está apresentando aqui. Tem inversores com potências diferentes. Eficiência elevada, monitoramento, proteção, né, e dados de comunicação. Ele é acessado, né, por RS-485. E, então, o que seria interessante? A gente ter todos esses instrumentos conectados, né, interligados, e a gente tem a microrrede da Unifei. Então, se a gente pegar aqui, deixa eu ver se tem outros dados. Ó. Não, aqui é só uma informação de projeto. Só informação de projeto, mas dá para ver aqui como foi dividido, né? São 10 inversores, né, de 50 kW cada um, então são 500 kW, né, a potência nominal dos inversores instalados ali. E, claro, não está considerando aquele que já está instalado lá no QMAP, né, que já tem 27 kW de pico. E aqui nós temos o diagrama unifilar do sistema. Então, vocês veem aqui, ó, tem a rede da CEMIG, em 13.800 volts, tem aqui a medição de tensão e medição de corrente, transformadores, né, e aqui está representando, eu acho que isso aqui é o bloco do tráfego trifásico existente, KVA, óleo. Eu acho que isso aqui é o próprio bloco do deixa eu ver qual edificação, qual prédio que está sendo aqui. 500 quilowatts. Aqui tem os dados do inversor. São os 10 que eu comentei com vocês. Em cada quadro de distribuição, você tem um inversor. Então, aqui, ó, é a representação do painel solar. Então, ele passa pelo inversor, gera em corrente contínua, e aí vai fornecer essa energia para alimentar as cargas que estão ligadas nesses barramentos aqui. Ó. Todas as outras cargas estão ligadas no barramento trifásico, então os inversores vão injetando potência nesses barramentos e isso evita que a energia tenha que vir da concessionária para fornecer as cargas. Então, esse é o projeto já em execução. Então, vocês veem o seguinte, construir uma rede ou uma microrrede inteligente, né, envolve uma integração de vários conhecimentos. Então, tem conhecimentos de engenharia elétrica, tem conhecimentos de termodinâmica, tem conhecimentos de telecomunicações, tem conhecimentos de eletrônica, né, inclusive eletrônica de potência, né, e tem conhecimentos de engenharia econômica também, né, porque você vai precisar levar em conta os custos, né, envolvidos num projeto dessa envergadura. Né. E aí é o cenário, por exemplo, de uma universidade. Agora, quantas universidades existem no Brasil? Tem acho que em torno de 60, deixa eu ver aqui, MEC universidades. Vamos ver se tem aqui uma quantificação. A gente tem portal do MEC. Acho que tem algo em torno de 110 instituições de ensino superior no Brasil. E, se eu não me engano, em torno de 60 universidades e 50 institutos federais de educação. Algo em torno disso. Então, se cada uma dessas universidades
conseguir gerar sua própria energia, vocês imaginam a economia de energia que a gente teria, né? Isso pensando só na área de educação. Se a gente pensar, por exemplo, na área de saúde, né? Quanto que poderia ser economizado para o país se a gente tivesse, deixa eu pegar aqui uma informação importante para vocês, se a gente tivesse SBQE, coluna 4. Deixa eu pegar um artigo aqui que eu mandei para a revista Setor Elétrico e que eu critico essa questão. O desafio da sustentabilidade energética em instituições educacionais públicas. É um paradoxo da casa de ferreiro com espeto de pau. Quer dizer, nós estamos no século XXI, né, e ainda, né, a universidade que produz conhecimento, ela não usa o conhecimento que ela produz, né, para a sua própria sobrevivência, para a sua própria sustentabilidade. Além disso, a universidade poderia ser um laboratório vivo para pesquisas avançadas, né? Não somente os laboratórios, né, que a gente tem, né, no Bloco K, ou no caso o QMAP, que é um laboratório avançado, com recursos computacionais modernos e tal. O próprio campus tinha que ser um laboratório. Então, a gente observa, por exemplo, esses são dados da ANEEL, e, se eu não me engano, isso talvez não esteja tão atualizado, mas quantas unidades consumidoras, né, instalaram sistemas fotovoltaicos? Em torno de quase 500 mil unidades consumidoras, né? Elas estão distribuídas, na sua maioria, na área residencial. Então, quem instala painéis fotovoltaicos? Residências. Depois, quem mais instala? Comércio. Depois, indústria. Depois, rural. Então, cooperativas, por exemplo, tem cooperativa de cafeicultores, cooperativa de produtores de leite, eles têm condições, né, de tornar viável a instalação de sistemas de geração fotovoltaica, que diminui a conta de energia e, ao mesmo tempo, dá uma maior sustentabilidade para o próprio negócio, né? Agora, dá uma olhada, poder público. Olha, só 1.997 unidades consumidoras. E serviço público? Serviço público, entenda, prefeituras, né, prédios públicos. No país inteiro, só 118. Então, se a gente olhar dos quase 5 megawatts, né, deixa eu ver, aqui é quilo, mega, né, não, aqui é quilowatts, então quilo, aqui é mega, gigawatts. Dos quase 5 gigawatts de potência instalada em sistemas solares no Brasil, né, a gente tem 38% está em residências. Outros 38% está em comércio, então dá 76%. Mais 10% está em indústria, 86%. Mais 14%, 90%, quase 100%, somados está nessas entidades. Quantos tem no poder público? 1,2%. Quanto tem no serviço público? 0,1%. Então, casa de ferreiro, espeto de pau. Porque quem produz o conhecimento não aplica o conhecimento. E se a gente olha isso em termos de despesas públicas, a gente vê aqui, são dados do próprio governo federal. Gastos com energia elétrica, né, representam 7% dos gastos totais. E não são poucos, não é pouco, né? É algo assim absurdo, né? Representa, deixa eu ver se eu consigo ler esse número, 1.000, milhão, bilhão, 10 bilhões, né, anuais gastos com energia elétrica. 10 bilhões anuais.
Universidades federais gastam 22% desse valor, algo em torno de 2 bilhões. Os institutos federais, mais 6,8%. Então, em torno de 30%, 3 bilhões todo ano são gastos com energia elétrica por essas entidades. Agora, olha que interessante. O Ministério da Educação, somando os prédios, né, de Brasília e tal, ligados ao Ministério da Educação, responde, né, somando aí universidades, institutos, 31%. O Ministério da Defesa, 22%. E o Ministério da Saúde, que engloba hospitais, o SUS, de uma maneira geral, 12%. Então, você nota que o Ministério da Defesa, 22%, o Ministério da Educação, 31%, o Ministério da Saúde, representa quase 66%, quase 70% dos gastos com serviço de energia elétrica pelo governo federal. Então, imagina se no setor público houvesse aplicação desses conhecimentos, né, para otimizar a máquina pública. Ia sobrar dinheiro para comprar vacina, para investir na educação, para investir na saúde, né? E assim talvez a gente tivesse uma condição de país desenvolvido melhor, né? Então, por que a gente não é desenvolvido? Porque a gente usa mal o recurso que a gente tem, inclusive o recurso chamado conhecimento, né? A gente tem universidades, a gente tem livros, a gente tem acesso à internet, a gente pode ler informações, a gente pode compreender essas informações, porque todos somos dotados de inteligência, mas a gente, às vezes, não tem a vontade para buscar, né, novos conhecimentos e, o pior, para aplicar esses conhecimentos. Última coisa que eu queria compartilhar com vocês, eu estive na Universidade Politécnica da Catalunha em 2019, e o que essa equipe de pesquisadores, liderados pelo professor Miguel Castilha, fez? Eles construíram uma microrrede, né, integrando geração e carga e inversores eletrônicos de potência, né, com fontes DC, representando, por exemplo, a geração solar, e aí eles desenvolvem tecnologias, eles desenvolvem algoritmos, eles simulam esse sistema, eles conseguem produzir conhecimento que, em última análise, é transformado pela indústria, e essa indústria é que gera, na verdade, um maior valor agregado. Então, veja, o conhecimento tem valor, né? E muito valor. Então, olha que sistema interessante que eles construíram. Eles conseguem, né? Eles têm aqui fontes DC, fontes controláveis, né, ajustáveis. Eles têm vários circuitos com inversores e eles programam esses inversores para que eles tenham uma operação otimizada. Então, aí eles representam cargas através de transformadores, através de reatores, e eles conseguem simular todos esses parâmetros aqui, né, também usando, por exemplo, um software como o MATLAB Simulink. E o mais interessante é que todas essas informações aqui que eles colocaram do sistema deles, e é tudo publicado. Então, tem acesso, está na literatura. A gente só precisa saber buscar essas informações e aprender com elas, e também a gente construir o nosso próprio laboratório para poder ter independência no conhecimento. Veja, os países que hoje são líderes mundiais, pega a Alemanha, pega o Japão. De 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava totalmente destruída, né? Japão também. Então, em menos de, pouco mais de meio século, esses países deram a volta por cima. E hoje são financiadores do resto do mundo, de tanto recurso que tem. É porque tem tecnologia somente? É porque tem educação? É porque tem saúde?
É porque tem vontade e capacidade de gestão? Com certeza. Então, é uma integração de fatores, né, que leva, né, a um país, uma região se tornar desenvolvida. É o que acontece, por exemplo, no Vale do Silício, né? Então, quando a gente faz o uso da tecnologia, né, com competência, com conhecimento, a gente gera riquezas, né? Então, a base disso tudo está numa boa educação. Então, a gente tem aqui nesse documento, né, que está compartilhado com vocês, que fala sobre redes inteligentes no Brasil e no mundo, uma amostra de vários projetos pilotos, né, em vários países, né, e um destaque para várias iniciativas desenvolvidas aqui no território brasileiro. E aqui em Itajubá, particularmente, né, vocês têm acesso ao QMAP e têm acesso, se eu não me engano, aqui pelo APTIS, se não tinha, deixa eu ver aqui, SG2, vocês têm acesso às informações que estão sendo geradas por esses sistemas fotovoltaicos. Por exemplo, na unidade básica de saúde, lá do Santa Rosa. E do próprio, deixa eu ver aqui. Bonato, Oi. quando que foram instaladas as placas fotovoltaicas lá no prédio do I? Foi do segundo semestre para cá. Elas Sim. não estão ainda em operação, tá? Porque é preciso fazer adequações nos transformadores da Unifei para poder receber. Então, mas em breve vão estar em operação, sim. E acho que a Unifei vai aumentar de 600 kW de pico, segundo eu estava conversando com o professor Vitor, que é o coordenador desse laboratório, né, que acabaram criando um laboratório de geração fotovoltaica, e deve chegar a mais de 1 megawatt de pico, 1.2, 1.3 talvez, mas o ideal é a gente chegar em 1.8 megawatts de pico. Aí a Unifei seria autossuficiente na produção de energia. Então, olha só, vocês têm aqui nesse site smartgrids.unifei.edu.br, vocês têm aqui informações sobre os sistemas PV. Né? E, se eu não me engano, tem aquele sistema PV que está instalado no chão lá, entre o prédio Bloco I e a incubadora de empresas, tem o projeto da UBS de Itajubá e tem o sistema do QMAP. Eu não sei se ainda está funcionando, mas eu me lembro que eu já mostrei para vocês. Então, uma outra coisa importante é você dar visibilidade às ações que estão sendo feitas, né? E, nesse caso, a Unifei não é a única que está fazendo isso. A Universidade Federal de Goiás já tem mais de quase 2 megawatts de pico instalados. Claro, o porte é bem maior e os recursos também, mas ele demonstra, assim, a capacidade da universidade de buscar soluções. E esse é o aspecto importante. E quando você faz isso, envolve os alunos, é mais importante ainda, porque além de você estar resolvendo um problema da instituição, de otimizar os investimentos, os gastos com energia elétrica, você também está gerando uma infraestrutura de pesquisa que vai alimentar TFGs, mestrado, doutorado, e aplicar tecnologia dentro do próprio campus. Então, você não precisa fazer estágio fora da Unifei, faz dentro da Unifei, resolvendo os problemas que a gente tem dentro do campus. Mas, para isso, precisa de uma gestão adequada. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre redes inteligentes no Brasil e no mundo. Além disso, vocês têm, obviamente, né, acesso a todos os vídeos, né? Então, quem tiver interesse, basta olhar os vídeos aqui, ó, até o 15/6 está postado, então eu vou postar o de 22/6 aqui, e tem os vídeos dos períodos anteriores, dá para vocês também obterem maiores informações. Eu já compartilhei com vocês as notas de vocês, acho que está aqui, notas parciais, então se você clicar aqui, você vai ter acesso a essa informação.
E em vários outros módulos, né, módulo 2, além dos links, vocês têm livros, né, que podem ajudar vocês, né? Philosophy and Design, tem um livro, tem aqui, ó, Smart Grid Technology and Applications, também falando sobre isso, tem muita informação, né? Esse curso é rico em informações, falou de tecnologia de informação, eletrônica de potência, aliás, eletrônica de potência, quem tiver interesse em aprender, eu sugiro entrar nessa página aqui do CUSP, é o consórcio para ensino na área de sistemas de potência ativos. Tem informações sobre eletrônica de potência, sobre máquinas elétricas, sobre análise de sistemas elétricos, do professor Ned Moorman. E tem todos os vídeos, apresentações, tem muito material, né? Então você não precisa vamos dizer, sair de casa para ir na biblioteca buscar informação. A informação está disponível, é só acessá-la. Tá? Aí, uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem, além de responder o questionário lá do módulo de hoje, existe aqui, acho que eu disponibilizei, deixa eu ver onde eu disponibilizei, deixa eu ver se está no módulo 2. Não. 3, 4, 5, 6, regulatório, kit didático, qualidade. Proposta do trabalho final. Boas férias. Então, nós vamos voltar aqui. Aqui, ó. Eu disponibilizei aqui, logo debaixo do fórum de notícias, uma avaliação parcial da metodologia e didática do curso. Então, o que eu vou pedir para vocês, e para os colegas que vão assistir esse vídeo depois, assim como vocês estão sendo avaliados pela entrega dos projetos e dos questionários, é importante que vocês também avaliem. Então, eu queria que vocês, com base na vivência de vocês, na experiência que vocês estão tendo, de ter contato com todas essas inovações do setor elétrico, e principalmente no conceito de redes inteligentes, que vocês respondam esse questionário, é um questionário que é uma avaliação anônima, você não precisa se identificar, mas é importante que você responda a essas questões e indique, né, suas críticas e sugestões para a melhoria dos cursos. Tá certo? Alguma pergunta? Eu acho que o meu computador ele está lento aqui no Moodle, mas nós temos ainda alguns minutos aqui para esclarecer dúvidas de vocês e, se necessário, ajudá-los também nos projetos de aplicação. Eu reforço mais uma vez que é importante vocês não deixarem para a última hora. A última hora é inimiga de vocês. Vai trabalhando no projeto semana a semana, semana a semana. Vocês têm 5 semanas para fazer um bom artigo, uma boa apresentação e um bom vídeo, né? E o que vai ajudar vocês? Olha, tem 4 questionários pela frente para fazer. Dia 24 tem um questionário referente à matéria passada, e, se eu não me engano, acho que dia 1º de julho é outro questionário para responder. Então, o questionário é facinho de trabalhar, isso não toma tempo. Agora, o projeto toma tempo. Vocês precisam se dedicar aos projetos e avisar os colegas que quiserem ser aprovados nessa disciplina, que o projeto tem um peso muito grande na segunda nota de vocês. Então, não se iludam, né, com o bom desempenho obtido na primeira nota, porque foi só questionário, não tem o projeto, agora tem o projeto. O projeto é a oportunidade de vocês fazerem aí um trabalho diferenciado. Tem uma pergunta do Pedro aqui. Esse projeto de instalação de painéis no Bloco I foi realizado por conta da economia que a Unifei teve por causa da pandemia? Não. Ou o projeto que já seria implantado? Então, vou contar a história para vocês. Antes de 2011, o professor José Luiz Rezende Pereira, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora,
e também coordenador do INERJ, esteve em contato com o pessoal do MEC, em Brasília, e foi informado que a maioria das universidades não paga conta de energia, inadimplente. E, diante disso, ele vislumbrou a seguinte oportunidade, falou, poxa, vamos estimular que as universidades instalem sistemas de geração fotovoltaica, gerem a própria energia, e aí, além de ter um impacto de sustentabilidade energética, vai contribuir para que seja um laboratório para pesquisa na área de redes inteligentes. Aí a ANEEL entrou nessa discussão com o MEC e criou um edital para a utilização dos recursos de P&D, obrigatório das concessionárias, para que se fizessem investimentos pelas concessionárias nas universidades, nesse sentido, de criação de uma infraestrutura de pesquisa para redes inteligentes, para geração distribuída, e, ao mesmo tempo, isso contribuiria para a sustentabilidade energética. Na Unifei, tentou-se fazer uma proposta conjunta ao INERJ, e, por conflitos de interesses, acabou não se viabilizando. Surgiu uma proposta independente, o INERJ fez outra proposta, e assim as outras universidades do estado de Minas Gerais fizeram suas propostas. Quem ganhou na concessionária CEMIG foi a UFMG. Porém, o projeto não se caracterizou como P&D e, portanto, a CEMIG investiu R$0 na infraestrutura de redes inteligentes com sistemas fotovoltaicos nas universidades federais de Minas Gerais. Então, não houve investimento nesse sentido. Não houve nem por parte da CEMIG, nem por parte do governo federal. Depois, acho que o professor Marcel Parentoni teve discussões com o MEC e estava levando uma proposta que a Unifei poderia ajudar num projeto amplo de fazer o diagnóstico, análise de viabilidade econômica e especificação técnica para que todas as universidades federais tivessem essa experiência de instalação de sistemas fotovoltaicos e aí isso contribuísse para a sustentabilidade energética. Isso também gerou conflitos de interesses políticos, inclusive de lobbies, porque isso ia reduzir o faturamento das concessionárias. Então, aí não houve também uma voz de consenso e isso morreu. Por fim, a Unifei conseguiu uma alocação de verba do MEC para que a Unifei fizesse. Então, veio aí uma transferência de recursos, e aí montou-se um comitê na Unifei, pelo professor, liderado pelo professor Victor Valério, do IEPG, o professor Eduardo Guardia, do IEST, e o professor Christian Coronado, do IE, Engenharia Mecânica. E aí especificou-se, montou-se edital, comprou-se esses painéis, esses inversores, e começou-se a instalação desses sistemas com esses recursos. E a expectativa é que, quando isso estiver funcionando, que ainda não está só colocado no telhado, feita a ligação, mas os inversores não estão operando, porque tem critérios de conectividade que têm que ser atendidos junto à CEMIG. Então, tem adequações que têm que ser feitas, tem estudos que têm que ser feitos, que não foram feitos, porque é uma equipe muito pequena e talvez tenha que se contratar uma consultoria para fazer. Como eu disse para vocês, naquele documento que eu apresentei, a realidade é de casa de ferreiro com espeto de pau. Então, vocês vão perceber, quando forem trabalhar na vida profissional, que o mundo não é feito só de boas intenções. O que vale são as ações. Então, é como dizia Teodomiro Santiago, a gente se revela mais por atos do que por palavras. Então, está ainda aberta a possibilidade de que a Unifei exerça um papel de liderança nisso. Não só nesse assunto, como em vários outros, como historicamente sempre fez. Mas é preciso que as pessoas ajam, e ajam de uma forma coerente, de uma forma equilibrada. Deixem os interesses pessoais de lado e trabalhem de forma que os interesses coletivos sejam priorizados. Se isso acontece, então, é o reflexo do nosso país. No fundo, cada grupo social reflete os valores que se tem. Família, comunidade, sociedade.
É assim que funciona. Então, a gente só vai ter uma cidade mais inteligente quando a gente tiver pessoas também mais inteligentes, que saibam tomar decisões equilibradas, que saibam que tenham valores, né, de equilíbrio, a diversidade, a democracia e tudo mais. Então, esse é o desafio nosso, né? Vocês estão na universidade não somente para adquirir conhecimento técnico, estão para, claro, desenvolver uma formação profissional, mas está, acima de tudo, uma formação ética, uma formação cultural, uma cidadania capaz de, quando forem trabalhar, prover o sustento para suas famílias, mas tomar decisões capazes de impactar a vida das outras pessoas para melhor. E não só pensar, né, no seu benefício próprio. Tem que sempre equilibrar as coisas. E esse equilíbrio está faltando no país, infelizmente. Então, responder a sua pergunta, Pedro. Pedro? Está vivo? A expectativa é que se consiga fazer com que o campus, que está ficando lindo, o campus da Unifei está ficando maravilhoso, seja um campus inteligente. Como construir um campus inteligente? E não é só com o uso da tecnologia. É preciso que as pessoas também trabalhem e ajam de forma inteligente, de forma equilibrada. E aí que está a grande dificuldade. Dificuldade de interação entre as pessoas. A mesma dificuldade que vocês têm quando vão fazer um trabalho em grupo. Sempre um faz, o outro não faz, né? E ainda leva, às vezes, né, a vantagem, né, pelo que não fez. Então, isso não é ético, isso não é correto. Então, é preciso uma mudança de atitude. Né? Para ser protagonista, você precisa assumir as rédeas, né, da sua formação. E a mesma coisa vale. Um país, para ele ser desenvolvido, ele precisa encarar de frente os seus desafios de desigualdade, de diferenças, né, de inversão de prioridades, e que, enquanto a prioridade não for a educação, né, a gente vai ser sempre dependente do conhecimento gerado fora do país. Quando a gente for capaz de gerar nosso próprio conhecimento e aplicar esse conhecimento, aí a gente começa a ser um pouco menos dependente e, quem sabe, ser provedor de soluções para outros países, né? Além do que a gente já faz como brasileiros, né? Somos provedores de alegria, né? O brasileiro sempre está de bem. O mundo pode estar caindo, mas ele está bem, né? Como encarar a vida diante de um cenário como esse? Mais de 500 mil de pessoas mortas, né? E a vacina não chegou em todo mundo ainda. A maioria de vocês ainda não foi vacinada. Então, o risco que se corre ainda é muito grande. Portanto, cuidem-se, né? Dediquem-se, né, aos seus estudos, dediquem-se a aprender com profundidade e vocês vão ter um futuro brilhante pela frente. Tenho certeza disso. Tá bom? Alguma outra pergunta? Pode falar, Marcos. Sobre o projeto, estava pensando, o nosso ficou do veículo elétrico, né? A parte de integração, tanto da parte de fotovoltaico, como também das partes das baterias. Mas eu estava vendo aqui em casa e eu acho que eu consigo fazer a simulação das baterias e fazer já com vista para a parte da viabilidade econômica. Não seria um projeto inovador, mas seria uma proposta. Isso poderia ser feito? Faça o seu melhor, Marcos. Você é o limite. Ok, então. Tá certo? Obrigado. Acredite, vocês são capazes. É só colocar aí o planejamento, a vontade, e aí tem certeza. Vocês são capazes de fazer coisas assim, nem vocês, né, tinham consciência disso. É preciso tentar, é preciso acreditar. E aí vocês vão, no final, colher os frutos disso. Como eu disse, em turmas anteriores, a gente produziu conhecimento tão interessante que a gente publicou esses artigos em eventos.
né, que vocês têm condições de fazer. Tem todas as dicas, né, de como fazer um bom trabalho. Começa por definir um tema, pesquisar sobre esse tema, e pesquisar como? Entra no Google, entra no I3E, entra na Elsevier, vê o que já existe sobre o assunto. Não precisa construir tudo do zero. Né? Vê os modelos existentes, os resultados existentes, divide o trabalho em várias etapas, convence os colegas a ler os documentos. Às vezes as pessoas nem se dão ao trabalho de ler. E aí querem excelência. Excelência, como dizia Aristóteles, não é fazer bem feito uma vez. A excelência é fazer bem feito sempre. Isso é excelência. É um hábito. E não é o hábito do monge, que é a roupa que o distingue dos demais. O que distingue o monge é a atitude que ele tem diante da vida. E é essa atitude que vocês, alunos da Unifei, né, buscam ter. Uma atitude de excelência, que é fazer bem feito sempre. Né? Por isso que nós estamos aqui, torcendo por vocês e ajudando naquilo que a gente pode. Mas sintam-se à vontade em buscar a excelência. Não tem limite para a excelência. Só vocês. O que limita é o seu tempo, a sua organização, a sua capacidade de trabalhar em equipe. Né? Se vocês quiserem, vocês conseguem fazer um trabalho muito bom. Não só nessa disciplina, como em todas as disciplinas. E olha, independe do professor, tá? Vocês não precisam do professor para aprender. O professor, às vezes, é um empecilho. E é isso que a gente não tenta ser. A gente é um facilitador. Então, quer aprender sobre redes inteligentes? O mundo está aberto para você aprender. É só buscar os conhecimentos. Tá bom? E aí, se a gente puder ajudar em alguma coisa, a gente vai estar aqui. Então, a gente se vê na próxima terça-feira, às 19 horas. E se tiverem dúvidas em relação ao projeto e tal, daqui para frente, toda a aula eu vou reservar um tempo para a gente conversar sobre os projetos. Então, vamos inverter. Daqui para frente, eu vou falar menos, eu quero ouvir mais. Quero que vocês tragam. E aí os colegas vão ajudando um no trabalho do outro e vão vendo, vão encontrando soluções interessantes, né, para problemas reais que a gente tem no dia a dia. Veja, por exemplo, o caso do campus da Unifei. Nós gastamos por ano, com energia elétrica, mais de R$ 1,5 milhão. Pode chegar a R$ 2 milhões por ano de conta de energia elétrica. Só energia elétrica. Você imagina, né, o que isso poderia representar se fosse investido em investimentos, né, em infraestrutura para melhoria na educação, para melhoria da aprendizagem. Então, mas, poxa, é bom ter energia elétrica, mas nós podemos gerar essa energia elétrica. A gente pode aprender o processo, a gente pode, né, se a gente usar o nosso campus como um campus inteligente, ele passa a prestar um serviço para a sociedade também, além de ser sala de aula, laboratório, né? O próprio campus integrado passa a ser um espaço de aprendizagem. Assim como né, o conceito de cidade inteligente. Não é só a tecnologia, mas é o uso que você faz dela que faz a diferença. Gente, obrigado. Alguma pergunta antes da gente encerrar? Então, revendo, hoje nós falamos sobre redes inteligentes no Brasil e no mundo. Tem uma série de conceitos que envolvem redes inteligentes. Começa por medidores inteligentes, uma infraestrutura avançada de medição, evolui para automação de alimentadores, de subestações, evolui para instalação de religadores inteligentes, uso de funções de localização de falta, identificação, restabelecimento, que é o FLISRE, o self-healing, que é o auto-restabelecimento das redes, a inserção de geração distribuída, por exemplo, em sistemas fotovoltaicos, a questão de carregamento de veículos elétricos, mobilidade urbana, né, passa por amplos conceitos em praticamente todas as áreas. Então, é impossível você falar de redes inteligentes, né, e achar que um único curso vai responder todas as suas perguntas. Não, é apenas o começo, para você se motivar a buscar, né, conhecer mais sobre tudo que você tem possibilidade de aprender enquanto você for estudante. Quando você for profissional, aí você vai ser cobrado por dar soluções. Aí, quanto mais você souber,
menos esforço você vai precisar despender para dar boas soluções, né? Então, vamos em frente e boa semana para vocês, bom trabalho, bons estudos, tá bom? E contem comigo aí para a gente estar junto na próxima terça-feira, se tiverem aí, se quiserem compartilhar aí os projetos de vocês, nós vamos opinando, né? Aí, no final vai ser uma apresentação, aí vai ser só alegria, está tudo pronto, certo? Aí sai de férias, né? No finalzinho de julho você sai de férias, para descansar um pouco antes de recomeçar lá no início de setembro, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pela presença e a gente se vê na próxima terça-feira. Ah, não esqueça... Boa noite, Donato. Obrigado. Boa noite, Marielle. Boa Ó, noite. não esqueçam de responder aquela pesquisa lá sobre os métodos didáticos de ensino e as ferramentas utilizadas nesse curso através do Moodle, tá bom? Pode colocar suas críticas lá que a gente melhora naquilo que for preciso, tá bom? Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Obrigado. Até mais, professor. Ô, Marcos, boa noite. Boa semana. O senhor também.